Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa cobertura forçada de A Classe dos Heróis Fracos. Cara, eu vou pensar duas vezes antes de fazer isso de novo. Mas é isso aí, já vai descendo logo o dedo aí no botão do like. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa guilda. E antes de iniciar, eu queria pedir um favorzaço para vocês, né? Eu já pedi um favor, que era para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, e eu queria pedir um terceiro favor. Eu tenho um amigo chamado Léo, que ele tinha um canal aqui no YouTube de fandublagem, e o canal dele, infelizmente, ele acabou perdendo o canal que já tinha mais de 2.000 inscritos, tinha vídeos aí com mais de 100.000 visualizações, e ele acabou perdendo esse canal. Mas ele fez um novo canal, tá começando do zero agora, tá com pouquinhos inscritos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele para você ir lá. Se você gosta de dublagem, se você gosta de fã dublagem, ele sempre procura deixar o conteúdo dele lá com muita qualidade, as dublagens dele são muito boas, a equipe dele são muito boas. Se você gosta de coisas dubladas, mas tem aquele anime que não existe dublado ainda, você vai lá, deixa um comentário, sugere o anime, vai que ele dubla o anime, e aí você pode ver essa versão dublada com uma qualidade boa, e aí você vai lá para ajudar o nosso amigo nesse recomeço, beleza? Eu conto com todos vocês. E agora vamos voltar a falar aqui sobre a nossa série, o nosso querido dorama, A Classe dos Heróis Fracos. Vamos falar hoje sobre o episódio 5 e 6. Sim, eu decidi manter o plano original. Os episódios não foram tão pra cima, mas eu acabei ficando com aquela esperança de que os últimos episódios vão ser muito bons e que eles vão acabar merecendo aí ter um vídeo realmente só pra eles. Então, como só falta mais esse vídeo e só mais outro, eu vou fazer o plano mesmo como tá. E aí, se os episódios forem ruins, eu vou só me frustrar. Mas é isso. O episódio 5 já começa com um flashback de poucos dias atrás, lá naquela parte quando eles estavam naquele museu, e aí mostra uma conversa do Baku com o Xion, e aí é que começa a ser inserido um pouco do background do Gotá, né, do Go Hyun-tak. Ele era um atleta de taekwondo que acabou se lesionando no joelho e teve a sua carreira comprometida. Por conta disso, o Baku se sente culpado. E aí tem um paralelo entre o Baku e o Xion, porque o Xion ele se sente culpado lá pelo Suho e o Baku se sente culpado por ter comprometido, entre aspas, ele acha que foi ele que comprometeu a carreira no taekwondo do Gotá. E assim, galera, eu não sei se eu vou me precipitar dizendo isso, mas eu tenho percebido que aparentemente, assim, lá pelas entrelinhas, eles quiseram deixar estabelecido que o Baku seja o protagonista dessa temporada e não o Xion. Tá, é um machismo meio estranho meu? É, mas eu acho isso. Não que o Xion não seja o protagonista, ele é o protagonista, obviamente. Todas as temporadas que forem ter, eu acredito que o protagonista vai ser o Xion. Mas o Baku é inegável que ele tá tendo um destaque absurdo nessa temporada, um aprofundamento, né? O personagem tá tendo mais camadas, inclusive, do que o próprio Xion. Ele é mais interessante do que o Xion. Pois bem, o Baku ele acabou resgatando o Xion e levando ele para casa depois daquele sarrafo que ele tomou do Seonje. Esse é o nome do segundo líder da associação. E esse, por sua vez, acabou sendo preso. Dentro ali daquele lugar onde o Baku levou o Xion, eles acabam tendo uma conversa que faz o Baku refletir e acabar cogitando aceitar entrar para a associação. E também é nessa conversa que é revelado de fato para nós que o Baku e o Bedin são realmente amigos de infância. Do outro lado da cidade, o Bedin ele encontra o Soje, ele acaba confrontando ele, perguntando o que foi que ele contou para a polícia, porque ele tinha sido preso, e ele ficou com receio dele ter aberto o bico e contado ali as coisas, os segredos da associação para a polícia, o que acabou abalando a confiança de um no outro. Afinal, um é o líder principal da associação e o outro é o segundo líder. E o primeiro líder desconfiou do segundo líder. Então os caras que já não são gente boa, já não são flor que se cheire, estão ali só pelo poder, pelo dinheiro, e um se submete ao outro porque o outro aparentemente é mais forte. Então não tem um vínculo de amizade, algo que seja mais forte, com que faça com que um tenha honra ou respeito pelo outro. Então a partir do momento que há esse sentimento de desconfiança,
meio que a liderança da associação acaba ficando abalada, tem uma ruptura ali na parceria que eles têm. Lógico que isso não é dito, mas fica subentendido, né? E a gente que está assistindo interpreta como quer. Se você interpretou de outra forma, beleza, nada de errado. Eu interpretei dessa forma. Durante o decorrer do episódio, algumas lutas acontecem, né? Mas o nosso quarteto de protagonistas, eles continuam vivendo as suas vidas ali como se nada tivesse acontecido, vão para a escola, jogam um basquete, até que o Baku descobre que o pai dele foi preso, e essa prisão do pai dele não foi algo por culpa do próprio pai, mas sim algo manipulado pela associação, os caras que o Bedin mandou ali para fazerem essa manipulação que resultou na prisão do pai do Baku. E aí o Baku, né, não ia deixar isso barato, foi lá e deu um sarrafo nessa galera. Também nesse episódio a gente descobre que dentro da associação, talvez não da associação, mas daquele lugar onde a associação fica como se fosse uma base, tem alguém que está acima do Bedin. Ele não é o topo ali de hierarquia da associação, tem alguém acima dele, mas ainda não é o cara tatuado, né, os dedinhos tatuados que apareceram ali no final da primeira temporada. Esse cara, eu tô assim achando que ele não vai aparecer nessa temporada. Todo cara que aparece novo, todo gangster que aparece novo lá, eu olho pros dedinhos para ver se tem tatuagem, mas esse cara não aparece. Mas, enfim, esse cara que aparece, que tá acima do Bedin, ele parece ter o Bedin nas mãos. Eu não sei qual é o tipo de poder que esse cara tem, se ele é rico ou se ele é muito forte, mas parece que ele tem o Bedin nas mãos. E aí nós vamos ter que aguardar para ver os próximos movimentos aí desse cidadão. O drama envolvendo as famílias dos protagonistas continua se desenrolando ali com a mãe do Xiun inconformada com o que vem acontecendo com o filho dela, e ela decide que vai mandar ele para fora do país, vai sair do país junto com ele. O pai do Baku ali, ele acaba discutindo com ele, uma discussão bem feia, e depois disso o Baku finalmente acaba entrando para a associação. Começa ali a fazer o trabalho sujo, né, recrutar pessoas para a associação, e em contrapartida o Xiun, ele começa a fortalecer os laços de amizade dele com o Juntae, com o Gotá, e quando ele já está ali no aeroporto com o passaporte na mão para ir embora, o Juntae liga para ele e acaba dizendo para ele ali que ele e o Gotá não o culpam pelo que aconteceu com o Suho, né? E aí tem um momento bem bonito ali no episódio, quando ele entende que realmente aqueles caras são amigos dele, que o aceitam como ele é, e são pessoas que ele pode confiar e que confiam nele, e aí ele decide não ir embora. Ele até chora nesse momento. Cara, é muito bonita essa cena. Já ali no começo do episódio 6, ele e os seus amigos começam a se questionar por que o Baku entrou para a associação, e começam também a elaborar ali um plano para resgatá-lo. E sim, cara, o Baku, ele precisa ser resgatado. Se você for ver os núcleos dele agora, ele já não parece mais com aquele cara alto astral do início da temporada. Ele não tem mais aquele sorrisão, ele tá sempre com aquele olhar vazio, ele tá ali no meio da associação, sempre se metendo em brigas lá dentro. Briga não, massacre, porque ele não perde, ele não é subjugado nunca, ele sempre vence. Então ele tá ali fazendo trabalho sujo, com aquele olhar morto, ele não atende as ligações dos amigos, ele tá perdidaço dentro da associação. E aí dentro desse núcleo dele, dentro da associação, o Baku, nós vemos algumas perturbações, alguns relances de memória que revelam pra gente que, na verdade, o Bedin, ele foi ensinado pelo Baku a lutar, né? O Baku vê uma cena onde ele, ainda criança, o Bedin ainda criança, tá ali massacrando um outro garoto na porrada, e aí ele vai tentar impedir, e ele fala: não, cara, foi você que me ensinou, por que eu tenho que parar? E aí a gente entende que, na verdade, o Bedin, ele era uma criança que sofria bullying, ele era uma criança que era marginalizada, ele apanhava na escola, e o Baku sempre o protegia e acabou ensinando ele a lutar. E aí no decorrer ali do episódio, os caras vão até a casa do pai do Baku, dão uma prensa nele assim, um choque de realidade, e eles são expulsos por ele de lá. Eles pedem ajuda também ao Ryoman, que definitivamente, confirmadamente, deixou de ser uma oposição aos protagonistas
e virou um alívio cômico ruim na série. Cara, não sei se eu gostei disso. Pra mim, ele continuaria sendo aquele pilantrinha que ele era, mesmo que mal sucedido, mas continuaria sendo um cara realmente ruim. Mas ele não, ele parece que é só um cara mesmo fracassado e é um alívio cômico, cara. Um alívio cômico ruim pra série. Agora, o clímax do episódio se dá quando o Gotá e o Juntae resolvem invadir uma base ali, um depósito, um lugar que é um ponto da associação para tentar pegar algumas provas de que eles roubam motos, de que eles roubam algumas outras coisas, enquanto o Xion vai até a base lá no boliche para conversar com o Bedin para tentar resgatar o Baku. Nesse meio tempo, o Bedin manda os capangas dele irem até esse lugar onde o Gotá e o Juntae estão, e lá, cara, o Gotá brilha. Por mais que ele não vença a briga propriamente dito, mas ele dá um pau em quase todos os caras lá, né, todos os capangas, e ele luta muito bem, a coreografia é muito legal, é o ponto alto do episódio, empolga a gente. Eu acho que foi por conta dessa luta que eu decidi continuar com o plano original de fazer cada vídeo para 2 episódios. Mas essa luta, cara, é realmente muito boa. E aí depois disso, quando o Bedin diz que os caras foram até lá para matar o Gotá e o Juntae, o Baku e o Xion acabam indo correndo para lá. Primeiro vai o Xion, e o que acontece? No meio do caminho, enquanto o Xion tá indo lá para socorrer o Gotá e o Juntae, o telefone dele toca do hospital onde o Suho tá, e a médica diz que o Suho tá em estado crítico, o que faz com que o Xion esqueça totalmente o que ele estava fazendo, e a mente dele vai totalmente pro Suho, e ele acaba não vendo um caminhão que vem na direção dele, e o episódio acaba com as luzes do caminhão iluminando a cara do Xion, sugerindo aí pra gente que ele vai ser atropelado. E aí o que me faz pensar numa possibilidade: será que o Suho e o Xion vão se encontrar em uma espécie de plano espiritual? Será que isso pode acontecer no episódio que vem? Eu sei, galera, vocês já assistiram, mas deixa eu sentir aquela emoção de estar assistindo de pouquinho em pouquinho. Eu não vou fazer isso de novo. Se tiver uma terceira temporada, eu vou fazer tudo de uma vez, não vou fazer episódio por episódio, porque às vezes acaba até acabando o hype. Não sei se já acabou o hype dessa série, mas pra mim tá como se estivesse estreando 2 episódios por cada 2 dias que eu gravo os vídeos. Bom, pessoal, esses 2 episódios eles não deram aquele gás que eu achei que iriam dar, mas eu subitamente fiquei numa esperança de que os 2 últimos episódios vão ser bem legais e que eles vão merecer um vídeo aqui só pra eles. Por isso que eu fiz esse vídeo falando do episódio 5 e 6. Beleza? E era isso que eu tinha pra falar com você hoje, e eu queria saber a sua opinião sobre o episódio 5 e 6. Você que já assistiu, deixa aí nos comentários a sua opinião de forma educada, valeu? Vamos bater esse papo. Você que é novo por aqui, a primeira vez que a gente tá se vendo, se inscreve no canal, cara, pra me dar essa força. Tô querendo chegar aí nos 500 inscritos. Eu não sei se quando eu lancei esse vídeo a gente já chegou, porque tá bem perto, mas se já tiver chegado, aí a gente vai dobrar a meta, né? Como diz aí a nossa querida Dilma Rousseff. Vamos dobrar a meta e eu quero contar com você. Então já clica no botão do like, se inscreve no vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de dorama, de cultura pop em geral, porque nós vamos trazer conteúdo bem legal. Então eu conto com você para fazer parte da nossa guilda. Eu vou ficando por aqui, esse é o fim do vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!